Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente debater, aprender e conversar sobre educação parental. Se você não sabe, a gente está numa série e esse é o terceiro episódio da série e último para a gente falar sobre o livro Geração Ansiosa de Jonathan Haidt. E eu tô aqui com o Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Olá, Vivi. Oi, pessoal, tudo bem? A gente falou nos 2 primeiros episódios, né, sobre a geração ansiosa, sobre as dificuldades, né? Exatamente. Configurou bastante como é a sociedade hoje, né, e a adolescência em relação à internet. E hoje a gente vai falar, né, das soluções práticas. Exatamente, da crise à ação, né? As soluções práticas, né, para a era das redes sociais. E, Fábio, eu queria começar já com uma pergunta bem pontual, né? Que regras podemos considerar as mais urgentes para proteger crianças e adolescentes online? Legal, boa pergunta, Vivi. Acho que os pais têm que ter atenção, né, principalmente em relação à quantidade de horas que os filhos ficam, né, especialmente com os celulares. Perfeito. A gente fala muito de tela, né? E a gente tem televisão, é tela, computador, é tela. Se está na televisão jogando videogame, não deixa de ser tela também. Né? Sim. E tem, né, os celulares. Né? Acaba que os celulares, entre nessas telas todas, né, é aquele que a gente tem que ter mais preocupação. Por que o celular a gente tem que ter mais preocupação? Porque ele tem uma combinação que é a mobilidade, né, a quantidade de conteúdos curtos, né? Que de certa forma aprisionam as nossas crianças, os nossos adolescentes ao seu uso, né? Sem falar que é algo que é muito importante que a gente vai falar hoje também, que é a questão dos próprios algoritmos, né? Então, assim, né, as redes que os nossos adolescentes, crianças acessam, elas são, né, construídas para prender a atenção, né? Prender o tempo de visualização. E isso é muito perigoso. Então, assim, acho que a maior preocupação é exatamente o tempo em relação ao celular, que tem que ser limitado. Falando em tempo, o autor, né, o Haidt, ele defende o limite de uso das redes sociais antes dos 16 anos. Você também defende isso? Como que você pode explicar e até mesmo justificar aos pais? A gente acabou de falar que o celular, né, é a maior preocupação que a gente tem que ter, né? E muito se fala, né, na questão da tela, o tempo de tela. Então, hoje a gente já tem famílias que, não, meu filho não vai ter tela nenhuma, não vai nem assistir televisão, nem filme, né? Então, eu conheço crianças de 5 anos que nunca viram Frozen. Nossa! Sabem quem é Mickey, enfim, né? Nunca viram nada assim, né? Não sabem que é Netflix, enfim, né? Acho esse comportamento nesse nível, né, assim, exagerado. A gente não precisa também proibir qualquer acesso, né, a um entretenimento que seja na tela. Mas tem que ser feito com equilíbrio, né? Não pode ser exagerado, demasiado. Tá? Mas, né, as redes sociais, aí sim, eu acho que a grande preocupação que pais e mães têm que ter é exatamente com o acesso sem controle, né, sem educação, que é sem orientação, sem cuidado às redes sociais. Se você pegar um pré-adolescente de 12 anos, né, um adolescente de 14 anos, 15 anos, né, acessando a internet, Instagram, né, TikTok, de forma, né, sem nenhum controle, pode ser muito prejudicial para a sua autoestima, para a sua saúde emocional. Então, o maior cuidado realmente é com as redes sociais. Eu lembro que alguns episódios atrás você trouxe a questão da influência e uma coisa ficou muito gravada na minha memória. Você falou, eu não conheço, você falou algo assim, eu não conheço influência maior sobre o adolescente do que o próprio adolescente, do que aquela turma, né? Aquela turminha ali. E deve ser muito difícil, né? Aliás, é muito difícil, a gente já foi adolescente, né? Entrar nesse contexto onde as influências estão ali super dispostas a cumprir o seu papel de influência, né? E o pai e a mãe em casa ter esse cuidado com a rede social, né? Eu acho que é
um contraponto, né, da turminha ali da escola e a própria rede social, a influência e educação que os pais dão em casa, né? Então, eu estou entendendo o que você está falando, que ter um limite, e mais uma vez a gente volta, né, na questão do diálogo, na questão que você sempre pontua aqui, né, a questão do diálogo, trazer a responsabilidade para ele é fundamental, né? Ele consegue responder justamente às redes sociais e a influência, né, que ele recebe na escola, pautado nesse diálogo, nesse equilíbrio, né, que os pais têm em casa. Agora, falando de infância, né, o autor fala em infância no mundo real. O que isso significa como solução? Então, o Jonathan Haidt, ele coloca bastante no livro, né, o quanto a gente tem uma infância real, né, o offline, uma infância offline cheia de regras e uma infância online com poucas ou nenhuma regra. Entendi. E aí exatamente esse é o problema, né? E a gente pode perceber hoje, né, muitos pais e mães que têm, né, esse comportamento, né, não se importar muito com o que ele acessa na internet, que é um erro, que tem muito conteúdo prejudicial à educação, à formação, né, e ter muito bloqueio, né, muitos vetos, muitas proibições no convívio do seu filho, da sua filha, né, no mundo offline, né, no mundo real, né? Então, limitar porque não vai fazer isso porque vai se machucar, não vai fazer isso porque aquela criança ali é daquela família que tem uma cultura diferente da gente, né? Você não vai brincar mais com fulano porque você da outra vez brigou com ele, você se machucou e ele machucou você. Nossa, ou seja, fica limitando o desenvolvimento, né, do seu filho, da sua filha, pelas dores que o convívio e os riscos que o mundo real provocam. Então, essa blindagem que muitos pais e mães fazem dos seus filhos, né, limita a capacidade deles de aprenderem com os riscos, aprenderem com a convivência, né? Tem um exemplo meu, né, assim, agora esse final de semana, a gente inaugurou um parquinho novo lá no meu condomínio. E aí a gente levou a Isabela, que vai fazer 3 anos agora, tem 2 anos e muito, para brincar, né, no parquinho. Sim. E aí a gente fica ali preocupado assim, tipo, mas ela vai subir de determinada forma naquele parquinho e se ela cair? Os pais ficam ali, né? E em determinado momento ela estava brincando com um balanço, né? E o balanço tinha uma base pesada, né? Enfim, empurrou. Eu falei assim, cara, eu acho que a chance dela se machucar vai ser grande, voltar nela ali. E aí, mas deixei ela aprender a mexer, né? Ela empurrou, em determinado momento ela segurou, falei, ok. Ela empurrou e em determinado momento voltou na testa dela. Nossa. Abriu um galo. E aí, assim, pais, né, de primeira viagem podem falar assim, cara, você deixou sua filha se machucar, né? Você sabia que tinha esse risco? Sim, mas como é que ela vai aprender a mexer no balanço? Entendi. Como é que ela vai aprender a lidar com o machucado da testa, se isso não acontecer, né? Então eu dei um espaço, estava até olhando relativamente perto, mas dei um espaço para ela aprender com a experiência própria, né? Em relação ao uso do parquinho, né? E no outro dia ela estava querendo brincar de novo, né? Então não traumatizou ela. Ensinou. Né? Ensinou pela dor, não foi fácil, mas ensinou e, enfim, gerou um aprendizado em relação a que balança, cara, isso aqui vai voltar com uma força, você precisa ter cuidado na hora de empurrar e cuidado na hora de olhar. Então é isso que ele fala bastante, né, da importância do mundo real, do convívio, né? Tem algo que os pais antigamente não se preocupavam, né? Eu acho que é mais isso, mais descuido, na relação, né, entre crianças. Você não tinha os pais interferindo na relação entre as crianças. Brigou, trocou soco, enfim, a criança está aprendendo a lidar com os interesses dos outros, né? Aprendendo a negociar, brincando, jogando, né? E aí no dia seguinte esquece e vamos tudo de novo, né? Então hoje, quantos pais e mães falam assim, deu um soco no meu filho, vai lá e briga com a criança, né? Adultos interferindo na brincadeira das crianças. Então, assim, você tem que orientar, você não pode achar, seu filho apanhou no play do prédio,
não é bonito, não é legal, você vai orientar, você tem que se defender, né? Você tem que aprender a se defender, né? E da próxima vez é isso, né? Mas incentivar que ele continue procurando a brincadeira, porque ele continua assim, com outros aprendizados, né? E esses aprendizados vão gerar o quê? Né? A caixa de ferramentas emocional, de inteligência, né? De tomada de decisão para a vida deles. De forma prática, né? Você deu o exemplo agora do play, né? Um amiguinho brigou com outro amiguinho no play, o pai vai lá tentar resolver, ou até mesmo, não, você não vai brincar com ele não, porque a última vez vocês se machucaram, ele te machucou. A solução seria a criança entrar em diálogo? Total, assim, quando você dá o espaço, né, a pessoa se desenvolve. Por supervisão de um adulto, né? Mas... assim, supervisão para não ter, né, acidentes perigosos. Sim. Né? Mas assim, ter uma discussão, brigar, xingar, né, trocar agressões físicas leves, isso é normal da criança, né? Até determinada idade. Você vai virando adolescente, vai vendo assim, cara, agora meu soco já machuca, então você já é menos, né? E isso você vai aprendendo com o tempo. Se você não tiver espaço para isso, se você não tiver um espaço de convivência, como você vai aprender a conviver, né? Então tem que realmente deixar a criança se virar, né? Se você vai o tempo todo, né, resolvendo o problema para ela não aprende. Eu lembro que a minha mãe, eu tenho uma irmã mais nova, né? 1 ano mais nova, Vanessa. E eu lembro que eu mordia muito a Vanessa. Não sei por quê. Eu apertava muito por ser a mais velha, eu achava que eu podia apertar. E a minha mãe sempre deixou a gente resolver. Hoje em dia, óbvio, somos grandes amigas e não tem nenhum... Acredito que a minha irmã não carregue nenhum trauma, mas passa muito por esse viés que você falou, né? Deixar com diálogo, com supervisão, deixar a criança resolver. É uma forma também de não atribuir trauma, né? Sim. O papel do educador, ele nunca deve ser de fazer no lugar. Sempre tem que ser, né, de mostrar caminhos, né? Então, o papel do professor, do pai, da mãe, é sempre mostrar caminhos. Vou dar um outro exemplo pessoal, né? Eu tenho 3, né? Sim. Os 2 mais velhos têm uma idade mais próxima, né? 4 anos de diferença, e eles são muito diferentes. Agora, com a Isabela, com a terceira, eles estão até, enfim, convivendo melhor. Também estão mais velhos, mais adultos, né? Mas eles sempre tiveram muitas diferenças. Nunca brigaram de trocar soco, né? Mas tinham discussões eventuais, né? Eu, né, como pai, educador, né, o que eu fazia? Eu observava o comportamento deles nesses conflitos e depois ia lá e dava uma orientada. Poxa, mas você não acha isso? O que você acha disso? Né, tentar perceber, né, o interesse, o comportamento do seu irmão, da sua irmã, porque eu avaliava o que cada um precisava ouvir para ser um melhor solucionador de problemas, para ser melhor no convívio interpessoal, né? Então, por exemplo, lá um é um pouco mais generoso, o outro um pouco mais egoísta, um é um pouco mais dependente da aprovação do outro, um é mais independente, né? Então, assim, tem qualidades e defeitos das duas personalidades. Sim. No que eu entendo que é uma pessoa, né, capaz de ser feliz, ser bem-sucedida na sociedade que a gente construiu. O que a gente espera que o nossa filha desenvolva? Todas as ferramentas de forma equilibrada. Então, assim, é importante você olhar para o próximo? É importante. É importante você também, né, lidar com as suas vontades, né, e lutar por elas. Então, assim, ouvir a qualidade na discussão dos dois lados. Sim. E cada um precisava ouvir sugestões de comportamento diferentes. Então, aí a gente ia lá, aparava um pouquinho a aresta, olhava no próximo conflito, né? Eles caminharam mais para uma posição equilibrada. A gente ficava feliz, apesar de cada um estar vindo num caminho diferente, né? Ter desafios diferentes de construção. Entendi. Fábio, o Hyde, ele recomenda práticas coletivas para as famílias, né? Quais você considera indispensáveis? A parte quando a gente fala de controle de internet, né, controle de redes sociais, os pais têm que estar muito atentos aos seus comportamentos, né? Então eu brinco que, assim, o pior tempo de celular não é do filho, mas é do pai e da mãe, né? Ou seja, o tempo que o pai e a mãe ficam no celular sem dar atenção para o seu filho, sem olhar para o seu filho e sua filha, é um pior do que o tempo que ele fica também,
né? Então, assim, o filho quer uma atenção, quer um olhar, quer uma bronca, né? Quer um cuidado, e o pai e a mãe estão vidrados no celular. Então, assim, o que a gente comunica quando isso acontece, né? Que o celular é legal, que o celular é mais importante que a outra vida, que o seu filho, sua filha. Então, assim, é uma comunicação muito ruim. Então, o Hadi coloca bastante isso, né? Que, assim, os pais e mães têm que estar atentos ao seu tempo também de celular, né? Que você está desatento à sua família, e para você recuperar esse terreno, né? Ter práticas, né, coletivas, né? E aí vou até dar dicas pessoais, né? Assim, a refeição para a gente é um tanto quanto sagrado, né? Então a gente come junto, a gente gosta de estar juntos, pelo menos na janta, sempre que é possível. A gente adora sair para um restaurante comer junto, e quando a gente está comendo, não tem celular na mesa. Então, assim, ninguém mexe no celular. Inclusive em restaurante, ninguém mexe no celular. A Isabela, que é menorzinha, às vezes a gente coloca um tempinho de celular para ela se entreter ali. Mas nós, né, assim, pai, mãe e os 2 filhos adolescentes, né, a gente conversa. A gente conversa sobre planos, né, critica alguma coisa, né. Uma outra dica que eu dou bastante é a tela junto. Então, assim, séries. Então, assim, escolha séries, e aí, assim, é melhor ver qualquer série junto do que ver separado. Sim. Tá? Então, assim, não precisa ser um documentário. Vamos ver um documentário para a gente ficar mais inteligente. Não precisa ser radical, né? Obviamente, séries com conteúdo enriquecem mais, mas qualquer série, vê Stranger Things, vê junto, né? Então, criar programas que todos estejam felizes, crie a memória da família, né? Então, assim, lá, série com pipoca, então a gente, cara, adora, então a gente vê bastante, né? E uma outra prática que eu acho que é muito legal, uma dica muito legal, antes de dormir, né, todos se sentarem, aí depende muito da crença, né, de cada família. Se é para rezar, é legal, independente de qualquer tipo de religião e de prece, você está junto. Sim. Você está criando uma energia legal entre eles, né? Poxa, eu não sou religioso, então conversa sobre o dia, né? Lá a gente tem uma prática que vamos falar sobre uma coisa legal e uma coisa não legal do seu dia, né? E aí a gente compartilha ali, sem juízo, sem necessidade de preencher alguma coisa. Se tiver espaço, necessidade, a gente preenche alguma coisa, dá uma dica, dá uma orientação, mas às vezes é só para estar junto, só para estar conversando, só para todo mundo entender a página de cada um, né? Eu gostei dessa sua sugestão de estar junto, né? Às vezes a gente não precisa dizer muita coisa, mas o fato de estar junto já é muita coisa, né? Quantas famílias, às vezes, só por estar junto já significa alguma coisa, com a vida tão corrida, tão agitada. E quando você falou da série, eu lembrei uma situação, não foi comigo, foi com um primo meu, mas eu lembrei de uma situação. O meu primo assistiu uma série de bobeira, de criança, com o filho, e o filho teve uma dúvida no meio da série, e ele teve a oportunidade de explicar, ao invés do filho tirar dúvida com outra criança ou com outra pessoa que não teria a mesma referência que ele queria passar para o filho, né? Então, eu acho isso muito legal. Ainda sobre as práticas coletivas, você tem alguma recomendação para a rotina escolar? Então, a rotina escolar, né, tem que ser valorizada, né? Então, as famílias, né, precisam mostrar para os filhos que estudar é importante. Escola é importante. Tem aqueles que fazem naturalmente, né? Então a gente não deve pegar exemplos desses, né? Assim, crianças que se tornam adolescentes, que sempre se preocuparam com tirar boas notas, né? O que a gente convenciona chamar de nerd. Uhum. Né? Então, assim, dependente da influência da família, eles querem tirar boas notas, querem estudar. E às vezes as famílias se apegam a esses exemplos, que são exceções, né? Para falar assim, mas por que você não é igual ao fulano de tal? Né? Porque você é diferente, né? Então, pessoas diferentes precisam de educações diferentes. Então, essa criança aqui, ela vai ter outras dificuldades, não é a escola, mas vai ter outras dificuldades que vão precisar de ações dos pais, né? Esse aqui, de repente, precisa para a escola, né? Então, a gente sempre tem que estar conversando sobre a escola, como foi na escola, que nota tirou, não ter a cultura do boletim, né? De olhar só no final do bimestre, né? Então, assim,
Isso é péssimo, né? De valorização da aprendizagem, né? Acho que é essencial, né? A escola tem que fazer parte dessas conversas, desse estar junto, né? E às vezes o pai também, a mãe não quer perguntar porque não vai ter uma resposta legal, não quer terminar o dia brigando com o seu filho, mas em algum momento vai ter que brigar, em algum momento vai ter que orientar. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. E também acho que dá para ressignificar, né? Dá para transformar a briga em orientação, né? Eu já escutei você falar aqui em alguns momentos sobre a troca, né, do diálogo, trazendo a responsabilidade, não assumindo a culpa, né? Então, acho que também dá para ressignificar isso, né? Sabe que vai ter problema? Beleza, vamos trabalhar isso mais num viés de orientação, sempre, de troca, né? Então, se o filho pode escolher estudar ou não estudar, também pode assumir a responsabilidade de ficar reprovado ou não. Exatamente. Né? Não dá para a gente atuar somente quando o negócio vai ficar ruim. Exatamente. Fábio, você mencionou alguns podcasts atrás que você não dorme com o celular do lado. Eu lembrei disso. Né? O que faz muito sentido. Né? Como o Hyde orienta os pais a lidarem com o sono dos celulares? Perdão, com o sono dos adolescentes? Então, dormir é essencial para a saúde, é essencial para o aprendizado, né? Então, como eu falei assim, eu não acho que a gente deve demonizar as telas dos celulares, você não pode nunca, né? Porque você também não pode criar seu filho numa bolha. Sim. Né? Então, se você tem um filho de 13 anos, 12 anos, 14 anos, né? Os coleguinhas todos já têm acesso ao celular, né? Já estão acessando conteúdos no YouTube, no TikTok, muito provavelmente, né? E aí, se seu filho não acessa o YouTube, né, os canais ou alguns canais que os coleguinhas acessam, eles vão conversar sobre o quê? Né? Então, assim, a chance de ser excluído é muito grande. A gente não pode ter um comportamento radical de proibir tudo, né? Mas um controlado, né? Porque a gente precisa entender também, né, que fazer algo equilibrado dá mais trabalho, né? Então é mais fácil ser radical, né? Pode ou não pode. É verdade. Né? Ficar ali o tempo todo dosando, né, equilibrando, dá mais trabalho. Mas é o que educacionalmente é indicado, é o que dá mais resultado. Né? Então, vai pegar o celular depois do almoço, depois da janta, jantou 7 horas, 8 horas, vai ficar no celular entre 8 e 9, numa tela, se não quiser o celular, vendo uma série. Depois vai ler um livro por meia hora e vai dormir 9h30. É uma agenda equilibrada. Me parece uma agenda equilibrada. Né? Então, assim, é possível fazer isso. Né? Mas o celular não pode ficar até muito tempo, né? E não pode ficar também logo e depois logo dorme, porque isso prejudica o sono, né? Cientificamente comprovado. Então, assim, tem que diminuir as telas, tirar as telas, né? Alguma coisa, né, off telas, né? Um livro, uma conversa, alguma coisa assim, para depois dormir melhor. Eu mudei um pouco a minha rotina do sono, né? Eu tive umas questões de saúde e eu li. Não foi a pesquisa que eu vi uma matéria que se reportava a pesquisa, exatamente isso, né? Sobre a redução do celular à noite. E eu tenho por hábito ler a Bíblia, então à noite, minha última leitura é a Bíblia, né? E eu vou te falar que melhorou muito o meu sono. Eu parei de ter o sono agitado, porque realmente o celular ficou carregando enquanto eu tô dormindo e eu não tiro ele do quarto, porque ele funciona como despertador, eu preciso ainda de um despertador. Ele funciona como despertador, mas ele fica num canto isolado, né? No final do dia, eu apago o abajur e vou dormir, né? E melhorou muito a qualidade do meu sono. Eu parei de ter sonos agitados, eu parei de ter insônia, eu parei de ter... eu não sei como é que é o nome que se dá, não sei se é sono interrupto, que você acorda de madrugada e do nada para nada e não tem um porquê, logo depois você volta a dormir. Então eu parei com essa agitação toda porque eu realmente reduzi a zero o número a iluminação da tela, né? Eu estava lendo o Kindle, mas o Kindle também não estava funcionando muito bem. Então, eu parti mesmo para o papel. E realmente fez muita diferença, né? Faz muito sentido, né, quando você
coloca esse cuidado com o sono do adolescente. Para uma adulta, eu consigo administrar meio que de forma coerente, porque, né, a gente às vezes dribla pra caramba isso. Sim, exatamente. Né? Mas o adolescente não, né? É preciso de orientação. O Hyde, ele propõe um tipo de alfabetização digital, né, Fábio? Ele defende educação explícita sobre riscos, manipulação algorítmica, comparação social e comportamento responsável online. O que isso significa na prática? Boa pergunta, né? Então, assim, a gente está falando aqui sobre limitar, né, as redes sociais, mas, assim, a internet como um todo, né, ela tem os seus riscos, né? Seja alguém querendo se aproveitar de você, né, com um perfil fake, seja você fazer uma compra indevida, seja extravio de dados, seja você ser influenciado a determinado comportamento por causa dos algoritmos, né? Por isso que, assim, a educação para a segurança digital é uma tendência, né? Há alguns anos foi o bilinguismo nas escolas, depois veio projetos de competências socioemocionais, e eu acredito, né, fielmente que o próximo projeto aí, tendência, é letramento de internet, né, que tem a ver com segurança digital, né? Então, e isso tem que ser, você tem que orientar os seus filhos, porque as escolas, de uma forma geral, ainda estão desequipadas em relação a isso. Então, a sugestão que eu dou para pais e mães eduquem seus filhos, né, para acessar a internet. Então, são princípios que são relevantes. Então, assim, não clique em qualquer botão, né? A internet está estudando você para te sugerir conteúdos e comportamentos, né? Cuidado com, né, os perfis fakes, né, que querem se aproveitar de você, de alguma situação, né? Então, assim, cuidado com as suas senhas, não dê as suas senhas para outras pessoas. Então, assim, esses elementos, né, esses comportamentos que para nós adultos podem parecer básicos, para as crianças que estão entrando na internet, não são. Eles precisam ser educados em relação a isso. É o que eu chamo de educação para a segurança digital, né? Então, é essencial. Então, pais e mães, pesquisem sobre isso, caso vocês não tenham, né, esse conteúdo, e orientem seus filhos a ter esses cuidados para que não sejam, né, não sofram agressões na internet. E agora você falando, eu me lembrei do que você falou há alguns minutos, né, atrás, sobre pais que não deixam seus filhos terem acesso, reduzem a tela ao zero, né? Como falar com essa galera, né? Como explicar para uma pessoa que tem um acesso zero de tela, né, a questão da alfabetização digital, né? E eu fico me questionando também, como professora, né, como que esses alunos que estão chegando no ensino médio, eles vão produzir uma atividade que envolva, por exemplo, jornalismo midiático, que envolva uma atividade básica da escola de pesquisa, né? Antigamente a gente tinha as pesquisas em revista, né? Sim. A gente, recorte da revista, uma imagem X. Hoje em dia, eu não trabalho com educação infantil, né, nem com Fundamental 1, mas eu não acredito que a professora peça para o aluno pesquisar na revista. Não existe mais revista. Exatamente, no jornal. Não acontece. Então, aonde essa criança vai buscar referência, né? Acho que, não sei, seria um caminho de iniciar um letramento digital. Sim, né? Então, sobre isso, né, existe, né, um outro projeto, inclusive nós aqui da Educação, né, estamos lançando no próximo ano a educação de segurança digital. Ah, bacana. E também, né, o projeto de educação midiática, para que, né, os adolescentes consigam, né, entender obras, né, enviesadas, possam entender que a gente tem que pautar em fatos, né, para chegar a determinadas conclusões. Então, tem uma série também de comportamentos, né, que a gente ensina para o adolescente, né, entrar, né, no mundo midiático, né, seja jornalístico, seja de marketing, enfim, de uma forma geral, né, todas essas mídias, esses gêneros, e possa extrair o que há de melhor para construir o conhecimento da forma correta. Sim, como explicar, né, o que é plágio sem a ferramenta, né? É complicado mesmo. Fábio, o Hyde, ele faz recomendações para reduzir
né, a dependência emocional das redes. Dá uma ideia pra gente como aplicá-las. Boa. Então, como, né, reafirmando aqui mais uma vez, a questão das redes sociais são as questões que eu entendo como mais perigosas, né? Porque você tem uma pré-adolescente de 12 anos, né? Por exemplo, a minha filha do meio está nessa faixa etária, 13 anos. E ela não é uma fã do Instagram, né? Ainda não acessa muito o Instagram. Acessa muito o YouTube, né? O short do YouTube é o que ela mais consome, né? Então ali tem o quê? Tem vídeos cômicos, simples, né? Bobos, enfim, que é o que ela mais gosta, essas comédiazinhas curtas, essas coisas menores, né? E o excesso disso é ruim, porque todo excesso é ruim, né? Sim. Mas eu não olho para ela tão preocupado, por quê? Porque ela não está na fase do Instagram de copiar comportamentos. Essa a questão das redes sociais, né, de influenciar em demasia, vender, né, de forma exagerada determinados comportamentos, como, né, a bala de prata, né, como a solução para a sua vida, é o que a gente tem de mais perigoso, né? O outro grande perigo que ele coloca, na rádio coloca bastante, que é a questão, né, dos haters, né? Então, assim, a criança, adolescente entra na internet, publica uma foto, vem alguém lá e arrebenta com a pessoa. E aí o adolescente ainda não tem, né, esse arcabouço, né, de estima para falar assim, é só uma opinião de alguém que não tinha o que fazer e chegou para comentar aqui de uma forma, né, pejorativa o que eu fiz. Beleza, deixa pra lá, esquece, né? Então a gente tem adultos que têm dificuldade de estar conversando agora com uma pessoa a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Assim, tipo, como é uma qualidade a gente conseguir olhar uma opinião, né, e a gente às vezes olha, essa opinião não tem fundamentação, mas a pessoa quer dar a opinião dela, e a gente tem dificuldade de olhar para aquilo e falar assim, é só uma opinião sem fundamento. Beleza, segue tua vida, né? Então, assim, o adulto já tem dificuldade, eu fico irritado, assim, cara, por que ela deu aquela opinião, né? Enfim, quando que eu entendo que o inteligente é você simplesmente desconsiderar, desqualificar e segue a vida, né? A gente vive numa sociedade de 8 bilhões de pessoas e que, assim, as pessoas querem dar opinião. Sim. Né? E o jovem, quando entra na rede social, e a rede social ainda tem essa questão dos perfis fakes, né? Então, assim, a pessoa às vezes não se identifica, porque está com, né, um pseudônimo e está colocando, né, várias opiniões ofensivas, pejorativas, enfim, né? E aí, assim, a pessoa coloca na expectativa de ter, né, um enxoval uma enxurrada de likes e não tem. Né? Sim. E tem críticas e não sabe lidar com as críticas. Então, isso é muito perigoso. Então, essa questão comportamental, estabelecimento de padrão, né? Venda de que determinado comportamento, determinada compra, determinado consumo, né? Determinada estética traz automaticamente felicidade. Né? E a gente já falou sobre isso também, né? Sobre o quanto que a dopamina rápida e barata vicia. Uhum. E isso é um problema para a juventude, né, que está acostumada, né? Então, assim, antigamente a única proporção, não que seja pequena, eram as drogas ou o álcool, que gerava esse prazer rápido e barato, né, sem compromisso, sem esforço. E hoje em dia as redes sociais também, né, trazem ali, né, possibilidade de vícios, né, se você se viciar em determinado comportamento para te gerar, né, a dopamina rápida, barata, sem esforço e obviamente uma hora você tem que sair dali, vai ver que o mundo não é só aquele ambiente, aquela situação, e você vai ter dificuldade de criar uma outra realidade para você. É verdade. Eu vejo essa geração, né, cada vez mais tendo que lidar com tendo que ter inteligência emocional, né? Mercado de trabalho, quando sai da faculdade ou sai do terceiro ano, ou até mesmo na própria adolescência, dentro de clubinhos e restritos, né, e fechadinhos, né, o que a gente chama de soft skills,
né? Então eu vejo a galera realmente precisando de orientação. E não dá para ter essa orientação com um carinha lá da internet num shot de 15 segundos, né? É preciso que os pais orientem, é preciso que os pais fiquem em cima mesmo. Antigamente a gente recebia porque assim, essas opiniões, esses haters, né? Não são robôs, são pessoas que simplesmente não se identificam, às vezes se identificam, mas elas saíram de algum lugar, né? Elas saíram de uma cabeça pensante, né? E essa pessoa está inserida em outros contextos. Então, assim, e às vezes não fala o que pensa, só fala o que pensa na internet, né? Então, como lidar com essa questão da internet, né? Eu vejo cada vez mais a necessidade realmente, como você falou, né? Dos pais se envolverem, né? E se envolverem nas redes sociais, ver o que está fazendo, né? Ver quem está seguindo, ver como que está acompanhando, né? Assim, a gente pode até fazer um paralelo, né? Que, antigamente, as famílias, as escolas, enfim, né? O mundo adulto, ele não se preocupava não tinha um cuidado, né, com o feedback para o adolescente. Né? Nenhum. De falar assim, poxa, não, você não está bem, né? Enfim, né? Eu tive professor que dava 0, né, na prova, né? Cara, escrevia 0 dizendo tá 0. Eu assim, cara, a prova tá muito ruim, tipo assim, tem 0 tem 0 e tem a tua prova. A tua prova é muito pior. Então, por isso que eu escrevi na tua prova 0 dizendo tá 0. Eu vi isso acontecer. Né? E aí, assim, e o jovem ali, assim, pô, que droga, tirei 0, né? Enfim, não é o comportamento que a gente tem hoje. Então, assim, não tinha nenhum cuidado. E aí, evoluímos como sociedade. Então, assim, a gente passou a ter cuidado com o feedback, tanto com adultos, como adolescentes, como crianças. Então, assim, vamos dar o feedback de forma construtiva. Né? Então, o professor nunca poderia dar 0 dizendo tá 0 e querer ser construtivo. Né? Então, passou a ter esse cuidado. Né? E com a internet, a gente tem que ter o mesmo cuidado de não bloquear. Né? Eu acho que o veto até 16 anos eu acho pertinente. Por quê? Porque você não vai deixar uma criança de 2 anos, certo? Não. De 3 anos. Então, assim, em algum momento pode começar a usar. Tá? Talvez 16 seja radical, que é a proposta do Haidt, talvez 14, enfim, mas não acho 16 absurdo. Tá? Então, 16 começa a poder usar o Instagram, começa a poder a socializar em escala, colocar conteúdo, receber feedback, dar feedback sobre determinado conteúdo, observar determinado comportamento, determinado conteúdo, fazer uma avaliação, tomar uma decisão em relação a isso. Né? Então, assim, vamos educar para que esse adolescente, a partir de 16 anos, tenha ferramentas para começar a fazer isso. Sim. Se ele olha determinado conteúdo, determinado comportamento, vai postar determinado conteúdo e está, né, educado para isso, aí vai ser as experiências que a gente estava falando aqui. Sim. Tem que experimentar com, né, uma criança da mesma idade um jogo de tabuleiro para aprender a negociar, para aprender a perder. Sim. Né, para aprender a ter um comportamento adequado num conflito. Né. É a mesma coisa. Né, vamos educar, né, o adolescente, o jovem, para que a partir de 16 anos ele consiga entrar nesse universo digital e ficar saudável. Verdade. E nunca esquecer que a gente cresceu sem internet, né? A gente cresceu sem rede social. Sem essa pressão, sim. Sem essa potencialização de informação. É verdade. De experiências. Chegou a minha hora. A hora da dica. Fábio, para fechar essa série, né? Qual é o principal recado do livro para as famílias que querem criar crianças e adolescentes mais fortes, responsáveis e emocionalmente saudáveis? Então, o Jonathan, ele coloca desde o início, né, que pré-adolescente, né, adolescente até determinada idade não tem maturidade para lidar com a rede social e por isso esse bloqueio e uma liberdade orientada, né, educada a partir dos 16 anos. Né? Eu acho a proposta muito boa, tá? Entendo, né, que tem seu valor, que não sabemos se é o ideal, porque a gente está trabalhando num terreno que está construindo, aprendendo, né? Então, enfim, mas acho a proposta adequada.
Agora, por outro lado, né, também acho que a gente pode considerar que ela é distante do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje. Que é pré-adolescentes com 11, 12 anos, até menos de repente, já acessando as redes sociais de forma participativa. Sim. Né? Parte efetiva, não só como, né, um espectador. E aí a dica que eu dou para pais e mães em relação a isso, que não conseguiram, né, proibir o acesso às redes sociais dos seus filhos, observem os seus comportamentos, ou seja, como é que o seu filho, a sua filha se comporta, né, depois de acessar a rede social, como é que está o comportamento, né, depois que iniciou isso, ou depois de determinada experiência, né, ela está mais feliz, está mais triste, está mais isolada, está mais participativa, está consumista demais, está valorizando muito a estética, está copiando alguma estética, alguma influência aqui, Importante. Observou na internet, né? Opiniões exageradas, muito polarizadas, muito radicais, né? Então, esses comportamentos são comportamentos nocivos, são comportamentos perigosos. Então, se o seu filho ou sua filha está tendo um comportamento assim, né, de radicalidade, de excesso, aí você tem que ter uma preocupação. E como a gente corrige, né, esses excessos, né? Educação é sempre feito com incentivo, limite, diálogo, né? Então, incentivar outros conteúdos, né, conteúdos mais saudáveis, né? Limitar o que é radicalmente, né, exagerado, né? A gente tem um exemplo simples, bobo, que é do palavrão, né? Então, assim, poxa, eu não quero que meu filho com 10 anos esteja falando palavrão. Então, não pode acessar determinados canais em que o palavrão Exatamente. é liberado, tá? Né? Então, limitar, acho que determinados perfis nocivos, então, assim, limitar, usar o controle parental que as redes disponibilizam, os equipamentos disponibilizam, né? Mas, acima de tudo, aqui, diálogo. Nada sem muita radicalidade. Se você não tiver espaço para dialogar com seu filho, sua filha, você vai ter dificuldade de conduzir esse comportamento dele. Então, assim, tem que confiar em você, que você vai ouvir, vai dar respostas construtivas, porque ele também quer, ela também quer essas dicas, essas sugestões de forma construtiva. Tá? Mas isso tem que ser feito com compreensão, com contato, né? Com equilíbrio, sem exageros também. Bacana, Fábio. Muito obrigada. Foi realmente uma série de aprendizado, né? A gente falou muito sobre a teoria e hoje a gente falou um pouco mais sobre a prática. Obrigada, viu? Valeu. Eu queria agradecer a você também, que está aí do outro lado. Lembrando que esse nosso episódio ele se passa no YouTube. Então comenta, fica à vontade. Ativa o sininho para receber as notificações. E também estamos no Spotify e no Deezer, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Grande abraço.